Olá, eu sou a Letícia Len. Eu acabei de ler Elon Musk, de Ashley Vance, e vim contar para vocês. O autor é um colunista e escritor sul-africano que costumava cobrir a área de negócios em jornais americanos e também publicou livros relacionados à área de tecnologia e o Vale do Silício. O livro de Elon Musk foi escrito em 2015 e traz o subtítulo Como o CEO bilionário da SpaceX e da Tesla está moldando o nosso futuro. Um cara polêmico, determinado, sonhador, super inteligente, um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk divide opiniões. Ele quer resolver o problema da energia renovável e também nos tornar uma espécie multiplanetária e autossustentável. Ele nasceu na África do Sul em 1971. Um menino introvertido, ele costumava muitas vezes parecer ausente, perdido nos seus próprios pensamentos e acabou sendo alvo de bullying na escola. Passou anos sendo perseguido na escola, sofrendo agressões, que até chegaram a levar ele uma vez inconsciente para o hospital. Já pegaram um amigo dele, o melhor amigo dele, bateram no menino até o menino concordar em parar de andar com ele. As melhores horas do seu dia eram no seu quarto lendo. Mas eu não tô falando de 2, 3 horas. Eu tô falando de 10 horas por dia. Em um final de semana, ele poderia ler 2 livros por dia. Ele diz que por volta do 3º ano do ensino fundamental, ele já tinha lido todos os livros da biblioteca da escola. Então, sem opção, ele começou a ler a Enciclopédia Britânica. Entre os livros favoritos estão O Mochileiro das Galáxias e O Senhor dos Anéis. Você também tem um livro que te inspirou assim? Me conta aqui nos comentários. Quando Elon tinha uns 9 anos, o casamento dos pais começou a se desfazer. Depois de um tempo, Elon decidiu que iria morar com o pai, que todo mundo concordava que era uma pessoa muito difícil e até desagradável de se conviver. Algumas pessoas até se recusaram a falar sobre ele para o livro. Mas na cabeça do Elon, a mãe tinha 3 filhos, enquanto o pai estava solitário. Mais tarde, Kimball, o irmão mais novo, também se juntou a eles, alegando que os meninos precisavam viver mais com os pais. Depois, o pai acabou se casando de novo, dando mais 2 meias-irmãs ao Elon. Não se sabe o porquê, mas Elon e a mãe dos filhos dele, a Justine, inclusive fizeram uma promessa de nunca deixarem seus 5 filhos encontrarem com o avô. Elon fala num trecho do livro que foi muito difícil crescer, que durante anos ele não teve trégua, que ele era perseguido por gangues na escola que tentavam encher ele de porrada, que então ele voltava para casa e lá era terrível também, que era um pesadelo sem fim, ele dizia. Quando Elon estava com uns 10 anos, viu pela primeira vez um computador. Pediu ao pai o computador e ele chegou com um manual sobre linguagem de programação BASIC. Ele passou 3 dias acordado, vidrado no manual. Ficou tão fascinado que com 12 anos ele criou seu próprio joguinho e vendeu o código-fonte dele por $500. No ensino médio, ele foi para uma escola privada, onde ele já teve um pouco mais de sossego e foi quando ele começou a fantasiar sobre a colonização de outros planetas. Aí ele levava modelos de foguete para a escola para lançar na hora do recreio. Costumava defender o uso da energia solar nas aulas de ciências e conversava no recreio sobre a real necessidade de existirem agências bancárias e do banco trabalhar com papel. Fora isso, ele não era um aluno que tirava as maiores notas da escola. Ele dizia que não fazia o menor sentido se esforçar para tirar um A se ele podia fazer outras coisas que ele gostava e passar de ano do mesmo jeito. Com 17 anos, ele decidiu que queria ir para os Estados Unidos e resolveu usar o Canadá como escala, já que ele tinha ascendência canadense, né? Ele via os Estados Unidos como uma oportunidade de empreender e fala-se também sobre a questão do serviço militar, né, que era obrigatório na África do Sul, que naquele período passava pelo apartheid. E o Elon não queria participar disso. A África do Sul, nos anos 80, era um lugar terrivelmente violento, né? Os irmãos Musk contam no livro que eles testemunharam coisas terríveis. Bom, mas aí ele foi para o Canadá, esperando se hospedar na casa de um tio, só que quando ele pousou no Canadá e ligou de volta para a mãe, descobriu que o tio tinha se mudado para os Estados Unidos. Aí, de mala nas mãos, ele foi para um albergue da juventude em Montreal, até que conseguiu falar com um primo do nada e ficar na casa dele. Aí ele fez uns bicos em alguns lugares, qualquer coisa que rendesse um dinheiro ele ia, né? Até que o irmão conseguiu ir e se juntar a ele no Canadá. Eles tinham uma brincadeira de ler o jornal, aí eles faziam uma lista com o nome das pessoas interessantes que eles gostariam de conhecer e ligavam para essa pessoa do nada,
perguntando se ela estaria disponível para um almoço. Numa dessas tentativas, uma das pessoas era um executivo de um banco, um alto executivo, que não só almoçou com os meninos, mas também ofereceu um estágio de verão para o Musk. Depois ele se matriculou na Queen's University, que foi onde ele conheceu a primeira esposa dele, a Justine. Depois ele se transferiu com uma bolsa de estudos para a Universidade da Pensilvânia, onde ele quis se graduar em economia e física. Justine e o Musk continuaram se encontrando em Nova York e na faculdade ele fez muitos amigos. Um dos amigos dele convenceu ele de sair do dormitório, alugarem uma casa de 10 quartos. Daí, final de semana, eles tapavam a casa, preparavam tudo e transformavam ela num bar clandestino. Muitas vezes, uma noite daquela festa rendia o suficiente para pagar o aluguel inteiro. Um tempo depois, ele largou a faculdade e convenceu o irmão a se mudar com ele para o Vale do Silício. Então, eles criaram lá a Global Link Network, que depois virou a Zip2. Na época, a maioria das empresas não sabiam quão importante era estar na internet. O que eles queriam fazer era criar um catálogo online, ligar elas a mapas. Eles abriram um escritório, quer dizer, alugaram uma salinha que servia de escritório e casa, puxaram a internet do vizinho de baixo, que por sorte era um provedor, tomavam banho na Associação Cristã de Moços e pediam qualquer comida barata que achassem. O Musk ficava no escritório fazendo a codificação e o Kimball saía para vender. Aos poucos eles arrumaram um espaço um pouco maior, contrataram mais uns funcionários. Eles diziam que o Musk parecia possuído trabalhando. Ele digitava sem parar por dias, dormia sentado por pouco tempo, assim, quando não aguentava mais, e devia tomar banho no final de semana. E foi com essa super energia, determinação, que ele conseguiu atrair investidores e contratar engenheiros de talento. Só que os maiores investidores acabaram pressionando o Musk para que ele assumisse a diretoria de tecnologia e contrataram um CEO porque eles achavam que o Musk não tinha habilidade operacional. Com as novas contratações, os engenheiros de ponta reescreveram em poucas linhas todo o código do Musk e montaram uma estrutura mais realista para o grupo de engenharia. Todo mundo acusava o Musk de ser otimista demais, porque ele sempre falava que conseguiria fazer tal coisa em 1 hora, quando na verdade ele levava 2 dias para terminar. Os relacionamentos aí foram se desgastando, o Musk era acusado de não saber lidar com a equipe, ele não tinha tato nenhum para falar com as pessoas, corrigia elas, chamava elas de idiotas e achava estranho depois as pessoas não gostarem dele. E depois de um tempo ele até admitiu isso, né? Dizendo que ele nunca tinha sido líder em nada, então que ele realmente não tinha experiência com aquilo. E ele ia perdendo, assim, o controle da empresa a cada dia, né? Até que em 1999 a Compaq ofereceu 307 milhões de dólares pela empresa. Musk saiu então da empresa com 22 milhões e o Kimball com 15. Cheio de confiança, ele pegou os 12 milhões e investiu na criação da X.com, um banco online, né? Lembra que ele já falava em mudar as operações bancárias no ensino médio? Ele também já tinha feito um estágio no banco, onde ele observou que eles praticamente não inovavam, né? E foi aí que ele viu a brecha dele. Numa época em que as pessoas mal se sentiam seguras em comprar um livro pela internet, ele trouxe um amigo mais experiente na área para trabalhar com ele, só que logo eles começaram também a se desentender, né? Porque o Elon já achava que ele era um milionário, ele estava numa vibe meio de exibicionista, né, com 27 anos. E o Fricker queria deixar a marca dele no mundo financeiro. Só que a empresa só encontrava um problema atrás do outro para operar. Até que o Fricker não aguentou mais, depois de 5 meses, deu um ultimato no Musk, disse que ou ele seria o CEO ou ele sairia da empresa e levaria todos os funcionários e ia criar a própria empresa dele. Aí, com o Musk, né, não deu certo. Fricker saiu da empresa e abriu a empresa dele. Mas o Musk não é um cara normal, né? As adversidades raramente abalam ele. Quando o negócio parecia destruído, ele pegou uma das poucas funcionárias que tinha sobrado lá e mandou ela contratar mais gente. Um funcionário disse que o plano dele era insano. Eles não tinham nada que pudesse atrair um investidor de risco, nenhuma licença de banco para operar naquela época eles tinham. E quando finalmente conseguiram operar, eles lançaram algumas inovações para a época, né, para atrair alguns clientes. Então eles ganhavam um cartão de $20 só por se inscreverem e mais $10 por indicação.
Aí ele aboliu também algumas taxas e criou uma moderníssima operação de pagamento pessoa a pessoa, inserindo o e-mail da pessoa no site. Hoje a gente já conhece isso, né? Que hoje ficou bem tão comum, mas logo eles tinham um concorrente que lançou o mesmo serviço com o nome de PayPal. O negócio ficou tão competitivo que os caras da X.com trabalhavam 20 horas por dia e o Elon 23. Até que a fusão se tornou inevitável, né? Mas o clima competitivo entre as equipes não mudou. Então os engenheiros não concordavam quanto ao tipo de software que deveriam usar. O Musk queria manter o nome da empresa dele, mas todo mundo preferia que fosse chamado de PayPal. O número de clientes aumentava rapidamente e a empresa nem conseguia suportar o volume das operações. O Musk estava cheio de problema, mas não era totalmente claro sobre isso com o conselho da empresa. Até que um grupo de funcionários se uniu e decidiu agir pelas costas dele. Em janeiro de 2000, o Elon e a Justine se casaram, mas só saíram de lua de mel em setembro. Na noite em que eles embarcavam, um grupo apresentou uma moção de desconfiança ao conselho e tiraram o Musk da empresa. Aí alguns funcionários que ainda eram fiéis a ele perceberam a movimentação daquela noite, tentaram ligar para ele, mas só que ele já estava no avião e não atendia. Quando ele pousou lá, que aí finalmente ele ficou sabendo do que estava acontecendo, ele esperou o próximo voo de volta e voltou para os Estados Unidos. Só que restou a ele continuar como consultor e investindo na empresa, que agora era chamada de PayPal. Finalmente, Justine teve a sua lua de mel. Aí eles passaram pelo Brasil, depois pela África do Sul. Elon pegou malária, passou 10 dias na UTI, ele levou 6 meses para se recuperar totalmente, né? Ele perdeu nessa época aí 20 quilos e chegou bem perto de morrer. Ele diz que a lição que ele tirou disso tudo é que as férias podem matar. Com a saída dele da PayPal, ele e a Justine resolveram se mudar para Los Angeles. E o Elon voltou a pensar sobre o seu plano inicial de colonizar Marte. Se envolvia em todo o grupo de pensadores, cientistas, para aprimorar o seu projeto, né? Chegou aí à Rússia algumas vezes, tentar comprar foguetes, mas as negociações não davam certo. Até que ele decidiu, então, que ele mesmo iria fazer o foguete dele, já que ele não conseguia comprar nenhum. E foi aí que ele fundou a Space Exploration Technologies em 2002, a SpaceX. O objetivo era construir seus próprios motores, comprar outros componentes para diminuir os custos, e aí ele ia conseguir ganhar uma vantagem competitiva. Eles iriam lançar vários foguetes no mês e não precisariam ser dependentes do financiamento do governo. Ele achava que a indústria não se renovava há muitos anos e construíam coisas caríssimas para serem mandadas para o espaço uma única vez, sendo que algo muito menor e mais barato faria o mesmo trabalho. Ele dizia que enquanto ficassem desperdiçando dinheiro jogando foguetes e espaçonaves fora a cada voo, eles nunca conseguiriam dominar o espaço verdadeiramente. Aí, na cabeça doida dele, ele disse que a SpaceX mandaria o primeiro foguete ao espaço em menos de 1 ano e meio, que seria capaz de levar mais que o dobro de carga para o espaço, custando 23 milhões de dólares a menos. Mas só para você entender melhor quão difícil seria fazer isso, os Estados Unidos de 1957 a 1966 tinham tentado mandar 400 foguetes para o espaço, sendo que 100 desses se acidentaram ou pegaram fogo, além de terem usado o financiamento de bilhões de dólares do governo. O ponto positivo era que eles poderiam aprender com esses desastres para evitar que os mesmos ocorressem de novo, né? E eles tinham, na equipe da SpaceX, pessoas que tinham supervisionado esses projetos com foguetes, né? Pessoas, por exemplo, da Boeing, né? Mas o Elon não tinha bilhões de dólares para ficar sendo explodido, né? Ele precisava que o projeto da Falcon 1 desse certo, no máximo, com 4 tentativas. Enquanto isso, em julho de 2002, a eBay ofereceu 1,5 bilhão de dólares pela PayPal. Então aí o Elon saiu dessa operação com 250 milhões de dólares, 180 depois do pagamento dos impostos, mas nessa mesma época, Justine e o Elon tiveram um filho chamado Nevada, mas o bebê morreu com 10 semanas de vida com síndrome de morte súbita infantil. Elon nunca quis conversar sobre o assunto, né, o que ressentia muito a Justine, mas ele dizia que não fazia o menor sentido conversar sobre coisas que deixavam ele extremamente triste. De qualquer forma, poucos meses depois, Justine já estava tentando fertilização in vitro e deu à luz aos gêmeos Griffin e Xavier em 2004.
Mas em 2003, os fundadores da Tesla Motors precisavam de um grande investidor e convenceram Elon Musk de participar do projeto. Com 6,5 milhões de investimento, ela se tornou o maior acionista e presidente da Tesla. O objetivo maior deles era acabar com o consumo excessivo de petróleo nos Estados Unidos, trocando por uma energia autossustentável. Focado na SpaceX e na Tesla, Elon contratava os melhores engenheiros e destaques universitários. Chegava a ligar para o dormitório das universidades mais renomadas, chamando os garotos para trabalhar para ele. Eles contavam que achavam até que era trote, mas já na empresa eles se sentiam super poderosos pela responsabilidade e confiança que era depositada neles, né? Eles diziam que às vezes as coisas iam muito mal durante um teste, chegavam a explodir motores de foguetes da SpaceX e de carros na Tesla e precisavam ligar para o Elon Musk e contar o que tinha acontecido. Que para isso eles sabiam que iam passar por um interrogatório e precisavam ter a solução para o problema se quisessem manter seus empregos. Mas que ao mesmo tempo, um dia que a equipe tivesse sentido um fracasso, ele dizia: tudo vai ficar bem, vamos tentar de novo amanhã, não se preocupa. Porque o que acontecia? O cara tinha um sonho grandioso que uma mente mediana, com uma personalidade comum, nunca iria conseguir realizar, né? Então ele determinava uns prazos doidos, né? Fazia uma previsão de custo tudo da cabeça dele e sem considerar imprevistos, falhas, tanto na SpaceX quanto para a Tesla, colocava uma pressão louca nos funcionários para que eles cumprissem com o que ele prometeu, que nunca conseguiam, mas ao mesmo tempo era o sonho dele, né? Então ele fazia as pessoas embarcarem nesse sonho e não deixavam elas desanimarem. Agora, se alguém falhasse com ele, se ele sentisse que uma pessoa estava no caminho dele, atrapalhando a realização do sonho dele, ele também mandava embora na hora a pessoa. Dava esporro na equipe sem filtro nenhum. Se falasse então que o que ele estava pedindo era impossível, ele só dizia: então tá bom, você está fora do projeto, eu assumo o projeto daqui em diante. E os funcionários diziam que ele realmente dava conta de fazer. Se alguém apresentasse um número para ele errado, ele iria perceber na hora, como se a cabeça dele fosse uma calculadora. Todo dia ele varria o Google atrás de notícias das empresas e se ele achasse alguma notícia ruim, ele gritava para alguém das relações públicas dar um jeito. Um funcionário foi demitido por não ir a um evento para assistir o nascimento do filho. O Musk disse que ele estava mudando o mundo e que o cara não estava comprometido, não entendia o que ele estava fazendo. E aí o cara foi demitido. Era demitido também o cara do marketing que cometesse um erro de gramática, assim como quem não tivesse feito nada de impressionante nos últimos meses. De vez em quando ele mandava um e-mail para a equipe toda com uma nova política. Um e-mail que virou lenda na empresa era sobre acrônimos serem um saco. Ele mandou assim no título do e-mail. Falando que era para as pessoas pararem de usar acrônimos o tempo inteiro, que fazia as outras pessoas se sentirem idiotas em uma reunião porque elas não conheciam um novo acrônimo e que também tinham vergonha de ficar perguntando sobre o acrônimo que uma equipe inventou, que alguns acrônimos acabavam ficando maiores de serem falados do que o próprio significado deles e que então todos precisavam ser autorizados por ele. Né? E que se não fizessem isso, ele tomaria uma atitude drástica. Altos funcionários do governo também deram depoimento para o livro, dizendo que era horrível a forma como ele tratava os generais da Força Aérea, que chamava eles de idiota, né? E mais outras coisas, e nunca pedia desculpas. Os funcionários diziam que ele acumulou uma quantidade de conhecimento sobre física de foguetes que resolvia qualquer equação em tempo real, e os funcionários precisavam responder no mesmo nível dele. Né? Ele se envolvia de tal forma nos projetos que às vezes ele estava na fábrica agachado com um sapato italiano dele, roupas importadas e estava todo sujo de epóxi, mas ele não deixava de ajudar. E as coisas caminhavam de tal modo que eles produziam um sistema com um foguete na plataforma. Né? Eles conseguiam identificar com o foguete lá parado que se havia alguma falha e eles arrumavam aquilo em pouco tempo antes do lançamento. Os engenheiros mudavam o arquivo em menos de 30 minutos e já liberavam o lançamento, coisa que a NASA nunca tinha visto antes. Se alguma coisa desse errado com o ônibus espacial na NASA, eles paravam tudo e esperavam mais 3 semanas para tentar de novo o lançamento. O objetivo dele era voar mais vezes, ganhando pouco, mas também ele queria expandir o mercado para voos tripulados,
construção de seus próprios satélites, confecção de roupas espaciais mais leves que não parecessem um homem marshmallow, como ele dizia. Bom, em 2012 a SpaceX foi a primeira empresa privada a conseguir colocar um foguete, o Falcon 9, no ar, impulsionando a cápsula Dragon, e fazia com que ela atracasse na Estação Espacial Internacional com a ajuda de um braço robótico. 2 anos depois, o Musk apresentou à imprensa o Dragon versão 2, né? Uma cápsula que era super espaçosa, com 7 assentos para a tripulação, que poderia atracar em qualquer habitat natural, sem a ajuda de um braço robótico, e pousar de volta na Terra. Na Tesla, o principal objetivo era o desenvolvimento dos sistemas do pacote de baterias para a criação do Roadster. Ninguém antes tinha tentado combinar centenas de baterias de íon de lítio em paralelo. O plano era entregar o Roadster no início de 2006, mas só em julho de 2006 que a Tesla apresentou um protótipo em uma feira. Famosos andaram no Roadster lá na feira, mas ainda era um carro muito delicado, que só os engenheiros sabiam fazer ele funcionar direito e precisavam parar a cada 5 minutos para evitar sobreaquecimento. Mas a empresa conta que fechou 30 pedidos naquela feira, a maioria de bilionários da tecnologia, né? E o valor de venda era de $90 mil e teria um alcance de uns 400 quilômetros por recarga. O Musk também prometeu que esses carros seriam despachados para meio de 2007. Você acha que foi? O Roadster demorou bem mais do que o previsto, já que os engenheiros se depararam com um monte de problema. Então eles tiveram que, em 2008, começar tudo do zero. As dificuldades no processo de fabricação começaram a aumentar num nível tão grande que um dos investidores mandou um diretor administrativo de operações para verificar o processo. O cara, com um diploma de robótica e engenharia elétrica, descobriu que as notícias eram muito piores do que o Musk pensava. Lembra que o Musk precificou o Roadster em $90 mil? Pois o Tim Watkins avisou ele que cada unidade custaria 200 mil. O desânimo dentro da fábrica era geral. Os engenheiros precisavam ganhar uma nova motivação para continuar. E com isso foi levantada a bandeira de que eles não estavam só construindo um carro. Eles estavam mudando o que hoje as pessoas conhecem como carro. Só que a carroceria de fibra de carbono dava problema, o pacote de baterias dava defeito, o motor sofria curto de vez em quando, os painéis da carroceria não se encaixavam direito, a transmissão, como eles queriam que funcionasse, estava com problema, eles tiveram que reprojetar o motor e o inversor do carro, os prazos não eram cumpridos, o dinheiro ia acabando, enquanto alguns engenheiros ainda conduziam umas experiências paralelas dentro da fábrica. Era um pesadelo. Aí o Musk começou a usar sua imagem para aparecer em tudo que é lugar, dar entrevista e se mostrar confiante. Apesar de não esconder os problemas, ele voltava a falar com aquela autoestima que ele mostrou lá na SpaceX. Então algumas pessoas pediram um adiamento da compra, mas outras apostaram no cara, que sempre dava um jeito de resolver os problemas, né? Na fábrica, ele mantinha o discurso de que todos deveriam se esforçar mais para baixar os custos, trabalhariam sábados e domingos, dormiriam na fábrica se fosse preciso. Até que uma pessoa argumentou, né, um funcionário, que quando que eles poderiam ver a família, já que eles estavam exaustos? Aí sabe o que ele respondeu? Que todo mundo teria muito tempo para ver a família se eles fossem à falência. A esposa dele, Justinha, mantinha um blog e contava tudo sobre a vida do casal. Então a novelinha alimentava a imagem do Elon como um playboy, né? Já que ele era convidado para os maiores eventos, né? Os eventos mais badalados. Só que depois do nascimento dos trigêmeos, o Kai, Saxon e o Damian, em 2006, a esposa passou por uma depressão pós-parto. E aí, na mesma época em que a Tesla começou a sofrer muitas críticas pesadas pela demora do lançamento do Roadster, as pessoas não davam tanta importância às opiniões da Justine e ela se ressentia com isso, né? E aí ela colocava tudo isso no blog dela, contava que o Elon não era mais romântico, que não era mais atencioso, e ela só piorava as coisas. Aí ele trabalhava 7 dias na semana, sem conseguir dar muita atenção em casa, né? Em casa ele tinha uma equipe de babás. E aí só nessa época a Justine ficou sabendo que o dinheiro dele estava acabando, por causa dos investimentos nas empresas. A Justine escreveu num blog dela que não existem figuras públicas equilibradas. Que se essas pessoas fossem equilibradas, não tentariam ser figuras públicas. Dando dicas, né, de que o casamento estava terminando. E acabou em 2008.
Nessa confusão toda, o Elon também apresentava sinais de depressão. E o Lee, um investidor, né, amigo dele, tentava reanimar ele, levava ele para viajar, para sair. E num desses dias, o Musk conheceu quem seria a próxima esposa dela, uma atriz chamada Tallulah. Né, eles se conheceram numa boate. Então, momentos bons estavam por vir. Em 2012, a Tesla lança o Model S, que foi eleito o carro do ano pela Motor Trend, derrotando empresas como a Porsche, a BMW. Né? Era um modelo de luxo, completamente elétrico, atingia 96 km por hora em 4 segundos, acomodava até 7 pessoas com um porta-mala tradicional atrás e um dianteiro. O motorista tinha uma tela de 43 centímetros para acionar a maioria das funções do carro, teto solar. O carro ligava com a combinação do peso do motorista no assento e um sensor no chaveiro. E o melhor, se apresentasse qualquer defeito, os engenheiros da Tesla conseguiam resolver através de um software durante a noite. E o carro estava pronto para quando o proprietário acordasse. Além disso, podiam atualizar as novas funções periodicamente. E o seu carro ia melhorando com o tempo. Um ano depois, a Tesla anunciava um lucro de 562 milhões de dólares com a venda do Model S no trimestre. O livro conta todos os altos e baixos das empresas do Elon e também um pouco da sua vida pessoal até a época do segundo divórcio com a Tallulah, o terceiro divórcio dele, né? Os planos de Musk são grandiosos e ele não mede esforços para realizá-los, né? Ele mesmo se intitula um obsessivo compulsivo. Mas o autor diz que acaba o livro mais convencido do que nunca de que Musk triunfará em todas as suas missões. Ele não foi programado para fracassar. A vida do Elon te inspirou? Me conta aqui. Te vejo ao final de um próximo livro. Tchau!